Estamos em 2022 e vem aí mais uma reforma trabalhista. Olha só, o que vai acontecer com os direitos dos trabalhadores, já que teve uma reforma em 2017, teve uma reforma trabalhista aqui no Brasil. Vamos então à nossa história de hoje? Eu vou fazer primeiramente a minha audiodescrição. Sou jornalista Celso Gomes, sou homem branco, 1,80 m, tenho barbas e cabelos grisalhos, curtos, estou usando um headphone e uma camiseta preta. E agora eu vou falar do meu convidado. Ele é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Direito do Trabalho e Processo Civil. Ele é membro da Comissão Nacional de Direitos Luso-Brasileiro, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e membro da Associação Luso-Brasileiro de Juristas do Trabalho. Eu vou conversar no programa de hoje, já convido para fazer a audiodescrição o advogado Luiz Gomes. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Celso, muito bem, muito feliz pelo convite, fico grato e certamente lisonjeado com isso, por ter um programa com bastante repercussão no meio jurídico brasileiro e também fora do Brasil. Tenho acompanhado esse trabalho, parabéns pelo programa. E aí quero dizer que, para a minha audiodescrição, que eu sou um homem branco, com óculos de grau, com armação preta, barba grisalha, cabelo preto. Nesse momento uso um terno azul escuro e uma camisa azul clara e uma gravata vermelha. Feita a audiodescrição, eu primeiro também quero dizer o seguinte, que esse programa é exibido pelo canal AmazonSat, pelo Potiguar Notícias, para todo o Rio Grande do Norte, e também para a TV8, para Grande Porto Velho, além do nosso canal do YouTube e nas 7 principais plataformas de podcast. Então, Luiz, como eu falei já lá na escalada, que vem aí uma reforma trabalhista, e você, como é um atuante há mais de 25 anos na área do direito do trabalho e também especialista na área, eu gostaria que você falasse o que de impacto pode vir se passar essa reforma trabalhista, que pelo menos agora se começa a questionar alguns pontos dessa reforma, o que impacto isso pode trazer nas relações de trabalho e para os trabalhadores. Celso, mais uma vez não vem nada agradável para os trabalhadores e para os direitos sociais. Mais uma vez a reforma trabalhista, essa nova reforma trabalhista, vem para ampliar a disseminação ou fragilização dos direitos dos trabalhadores. Nós sabemos que a reforma de 2017 já foi, de maneira bastante acentuada, uma revogação parcial, quase que total, dos direitos consolidados pela CLT há 80 anos. E muitos direitos ainda se mantêm e se manterão por estar protegido pela Carta Magna, que são os direitos fundamentais da Constituição Federal. E acho que esse é o tom que a reforma trouxe. Com a promessa de gerar milhares de empregos, nós temos hoje, em situação de informalidade e desemprego, alguma coisa em torno de 70 milhões de trabalhadores. Ou seja, agravou acentuadamente a situação social dos trabalhadores, ou seja, os direitos sociais estão fazendo muita falta. E essa reforma trabalhista ela vem para agravar um pouco mais. Nós sabemos que a praxe e a CLT estabelece que os trabalhos aos domingos, por exemplo, você tem que ter pelo menos um domingo por mês com a família, porque esta é a finalidade do fim de semana. E essa nova reforma acaba com isso. Você vai ter uma folga de 24 horas por semana, independente do dia da semana. Não estabelece a obrigatoriedade de ser aos domingos. Não é? Isso já quebra uma grave possibilidade da dignidade humana, ou seja, todo mundo se dizia, até a reforma trabalhista, que o trabalho dignifica o homem. Eu aprendi isso desde criança. Mas agora não, o trabalho escravagiza o homem. Porque se você trabalha 6 dias por semana e num dia de semana que você folga, a sua mulher está trabalhando, seu filho está na escola, você não vai ter condições de ter o convívio familiar. Ou seja, é uma afronta aos princípios mais elementares do direito do trabalho e da dignidade humana. Além disso, legitima um trabalho, por exemplo, o teletrabalho, que hoje se mede por hora trabalhada, se propõe medir por tarefa
o que significa dizer que o trabalhador que está em home office ele vai estar 24 horas por dia, a cada tarefa que surgir ele vai estar à disposição, e, no entanto, ele não vai ganhar pela hora corrida, vai ganhar pela tarefa executada. Mas nem todo trabalhador, por exemplo, a função dele vai conseguir trabalhar home office, né? Mas tu estás Sim, eu se digo, mas para o referindo... trabalho que é um trabalho Sim, teletrabalho, por exemplo, exato. não necessariamente home office, o teletrabalho, acaba sendo por tarefa, o que amplia acentuadamente o esforço do trabalhador sem uma remuneração apropriada. Eu costumo dizer, e alguns advogados já estão dizendo por aí, que entramos na era da escravidão digital. Essa é a linha que nós entendemos. Essa nova reforma, eu dizia na anterior, quando trouxe aquilo, que iniciaria um processo de retomar aos tempos antes da Lei Áurea, ou seja, o trabalhador com trabalho intermitente, 12 horas por dia, sem férias, sem 13º, que são os pejotizados, as pessoas pejotizadas. Eu já dizia isso naquela época. E hoje eu diria que essa nova reforma, se ela acontecer, ela vai trazer, além disso, agora uma nova criação da proposta, que é o escravo digital, ou seja, você vai ter um trabalhador que não tem descanso regulamentado, ou seja, é tarefa por tarefa por tarefa, e assim funciona um trabalho duro, sem a proteção dos direitos sociais que nós tanto precisamos. E, além de tudo, está legitimando o lockout das empresas. Ou seja, a empresa, nós sabemos que o lockout é proibido, mas é uma espécie de greve, aspas, que não é nada a ver com greve, de que a empresa usa para fazer pressão com o mercado, com o governo, qualquer coisa desse tipo, e até mesmo sob a ameaça dos trabalhadores de demitir. Então, são situações que eu vejo com preocupações. Espero que o Congresso Nacional tenha a maturidade e a capacidade de entender o momento político e social que estamos passando, não só no Brasil, mas no mundo. Luiz, mas nós vamos a um rápido intervalo, a gente vai aqui no vai e volta, e eu volto aqui conversando sobre reforma trabalhista e outros temas afetos ao direito do trabalho, com o advogado Luiz Gomes. A gente volta em instantes, fica por aí. Estamos de volta, eu estou conversando com o advogado trabalhista Luiz Gomes. E uma coisa, Luiz, que eu gostaria de observar, inclusive hoje, nós estamos gravando o programa dia 7 de junho, e no Instagram do Estadão, São Paulo, tem Reino Unido começa a testar semana de trabalho de 4 dias, com funcionários de 70 empresas. Então, é uma notícia. Enquanto a gente está precarizando o Brasil, lá está se buscando, por que disso? Buscando qualidade de vida, saber se a qualidade de vida reflete diretamente na produção, ou negativa ou positivamente. Então, eu gostaria que você comentasse essa notícia aqui, que eu acho que você viu também, enfim, e fazendo essa reflexão com relação ao Brasil, que parece-me que aqui, na pandemia, já se tem estudos e notícias de que aumentou o número de milionários no Brasil e no mundo com a pandemia, ou seja, mais dinheiro concentrado na mão de menos pessoas. Então, está aí uma prova do que você está falando, e dentre outras coisas que a gente ainda vai comentar aqui, com relação ao aviltamento da qualidade de vida dos trabalhadores, né? Celso, é uma pergunta maravilhosa, e uma atenção especial sobre o que acontece na Inglaterra e vai acontecer em outros países, que é a redução do número de dias trabalhados, e preocupam-se também com a qualidade de vida. E também é um outro aspecto que tem sido trazido nisso, é que a empresa tem se desmaterializado, desterritorializado, a empresa é virtual, o trabalho é virtual. Então, cada vez mais, a mão de obra vai ser menor e a produção vai ser maior. Mas tem que haver uma preocupação, e é isso que a Grã-Bretanha e a Inglaterra têm trazido, e a União Europeia, de que nós precisamos de pessoas sadias, pessoas bem de vida, com a vida regular, e que possam, então, fazer o mesmo trabalho e poder usufruir da vida do dia a dia. E o capital, que a cada dia mais, você lembrou muito bem, extremamente concentrado
ele vai ter que chegar um momento que tem que ter essa distribuição de renda um pouco maior, porque senão eles vão produzir muito e não terão a quem vender. Portanto, a qualidade de vida pressupõe consumo, e esse consumo é o que faz a máquina da economia capitalista funcionar. Então, acho que essa preocupação que traz a Inglaterra e que nós temos que ter também no mundo atual é de que a humanização das relações sociais precisam ser colocadas na pauta. Nós não podemos mais permitir que, como está nesse momento encaminhando o Brasil uma reforma trabalhista, que ainda mais coisifica as pessoas, que não se preocupa com a dignidade humana, com a vida social, familiar e com a saúde dos trabalhadores. Esse pensamento precisa ser readequado nos pensadores brasileiros, no Congresso Nacional, no governo brasileiro, que ele pense que atrás daquele trabalhador tem uma família, tem um cidadão que precisa de saúde, precisa de lazer, que precisa viver também além de trabalhar. Parece que essa nova reforma trabalhista esquece totalmente isso. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Nós acompanhamos, Celso, recentemente algumas decisões do TST e do próprio Supremo Tribunal Federal, que têm dado atenção ao que estabelece os direitos fundamentais da República Federativa do Brasil. Eu tenho dito sempre que os direitos fundamentais são os direitos mínimos. A dignidade humana está lá como preâmbulo da Constituição Federal. Está no artigo 5º, está no artigo 170 do 193, ou seja, na parte que trata de economia, tem lá a dignidade humana, na parte que trata de previdência, seguridade social, está a dignidade humana, e nos primeiros artigos da Constituição Federal. A dignidade humana, a valorização do trabalho é fundamental. Portanto, eu vejo que o TST e o Supremo Tribunal começam também a ver dessa maneira, de alguma forma, de que tudo que vem abaixo da Constituição Federal não pode atingir esses preâmbulos essenciais, fundamentais da República Federativa. E é isso que nós entendemos que na Inglaterra, muito à frente do nosso tempo, estão entendendo que a dignidade humana, que as relações de trabalho precisam ser menos exploratórias, menos escravagistas e mais humanistas. É isso que nós pretendemos sempre debater e trazer isso, e que o Judiciário consiga colocar isso numa pauta, que o Congresso Nacional consiga colocar isso na pauta da reforma. Dignidade humana, valorização social do trabalho e, sim, a partir daí, o crescimento da economia e o desenvolvimento econômico. É esse o raciocínio que precisa ser feito, que o Brasil precisa avançar, que os pensadores e juristas também precisam pensar. Eu tento me esforçar nesta direção, porque eu entendo que é a maneira que nós temos de garantir a dignidade humana, uma sociedade mais humanizada, mais capaz de ser solidária, fraterna um ao outro, que essa sociedade seja essa sociedade que a gente queira viver. Eu quero viver nessa sociedade, que todos queiram. Eu não quero que tenha ali 70 milhões, 100 milhões de miseráveis e outros 5%, 1%, 2% de brasileiros vivendo na extrema fartura, sendo milionários. Pode ter os milionários? Pode, mas se preocupem com a distribuição para dar o mínimo de dignidade para todos os brasileiros, como vem acontecendo em alguns países do mundo, e espero que o Brasil chegue a esse patamar de consciência coletiva e política para termos normas e decisões e atitudes governamentais capazes de fazer com que a sociedade se sinta valorizada enquanto cidadania, enquanto cidadão. Enfim, é esse a nossa expectativa, é isso que nós estamos assistindo em outros países, transformando trabalhador em cidadão de verdade, que é o que acontece permanentemente na Europa e alguns países que compõem a comunidade europeia. Agora, nessa esteira aí também, recentemente foi aprovado que a casa de um trabalhador, a única casa onde ele mora, a casinha dele, se ele ficar devendo para um banco, agora é o seguinte, ela pode ser penhorada. O banco pode ir lá e tomar essa casinha dele, se ele, por algum motivo, pedir um empréstimo para pagar alguma situação, ele pode ter a casa, o único bem que ele tem ou seja, para acolher a sua família, criar os seus filhos, essa única casa pode ser penhorada. E, às vezes, a gente vê que não há uma isonomia para pessoas que têm vários bens e conseguem arrolar. E quando um trabalhador ele acaba tendo a casa, o único teto que ele tem, né, acaba sendo, agora está liberado para penhora. Então, é uma coisa que, lógico, dividir opiniões, mas vem nessa esteira da questão humanitária, né, Luiz?
Lógico. Celso, mas aí a gente vê exatamente o desenho do compromisso de um governo que não tem a preocupação social. Ele não está preocupado com as pessoas em situação de rua, que aumentou, milhões de pessoas estão em situação de rua. Não há uma política pública do Estado brasileiro capaz de resgatar essas pessoas. Pelo contrário, políticas como essa, que uma acaba política de de ser habitação, aprovada no né? Congresso Nacional, essa lei que acaba de ser aprovada no Congresso Nacional, está indo à sanção do presidente, ela coloca exatamente mais milhões de brasileiros a ficar sem teto. Porque se a pessoa não consegue pagar uma prestação de R$100, R$200, com a conta de energia atrasada, que é um absurdo a conta de energia, e conta de água, e gás a R$135, quer dizer, o que mais falta? Tomar desses trabalhadores. Tomaram os direitos, tomaram a dignidade, tomaram o gás, a pessoa não tem dinheiro para cozinhar, o salário não compra a cesta básica, e agora vão tirar a casa que ele mora. Aonde a política pública do Congresso Nacional e do governo pretende chegar? Nós precisamos urgentemente fazer uma reflexão, a sociedade brasileira precisa fazer uma reflexão. Que sociedade que nós queremos? Que país que nós queremos? Nós precisamos repensar o sentimento de fraternidade, o sentimento de solidariedade, que falta e muito. Eu até fico aqui um pouco emocionado quando falo isso, porque foge um pouco da linha jurídica e fica um pouco no tom político, mas é o sentimento de cidadão brasileiro. Eu fico muito triste quando assisto coisas dessa natureza e não tem providências do Congresso Nacional e nem do governo. Mas é importante também lembrar a nossa audiência que o cidadão ele não pode ser só mais um título de eleitor, eu acho que é um cidadão de bem que está ali. Mas tá bom? Nós vamos a um intervalo e a gente volta já já para o último bloco, e rapidinho, que o tempo já estourou, a gente volta já aqui com o Luiz Gomes. Estamos de volta, falamos tanto aqui com relação a direito trabalhista, as reformas que vem aí, enfim, tanta coisa que todos nós precisamos estar muito atentos. E o Supremo Tribunal Federal, agora no dia 2 de junho, fez uma decisão muito interessante, que as pessoas, hoje, o que é um acordo coletivo, a discussão, hoje, ela pode valer mais do que o legislado. Ou seja, eu gostaria que, Luiz, você explicasse que decisão é essa para as pessoas entenderem o que é o negociado versus o legislado, para que as pessoas entendam. Bom, primeiro nós temos que entender, os negociados são quando os trabalhadores, por acordo coletivo, ou por negociação e dissídio coletivo, ou acordo coletivo, norma coletiva, enfim, que tem uma negociação com o patrão de reduzir salário, de negociar banco de horas, coisas dessa natureza, negociar auxílio alimentação ou tipo de benefício, e normalmente as normas coletivas cuidam disso. E o direito legislado é o que a lei estabelece, que é a regra que deve prevalecer para todos os trabalhadores. Portanto, o que se discute é isso, ou seja, o legislado é o que está na lei, absolutamente, a CLT é o que está na lei, e o que está no negociado são as convenções coletivas, que é possível há muito tempo, inclusive, de se pactuar entendimentos e melhorias para os trabalhadores através dos acordos e convenções coletivas. Então, isso é negociado, isso é negociado, isso é o legislado. O que acontece é que o Supremo Tribunal recebeu na pauta uma discussão sobre esta linha de raciocínio, de o negociado se sobrepor ao legislado. O que decidiu o Supremo? O Supremo entendeu que é possível, como já havia interpretações jurisprudenciais dando esse aspecto. Mas essa permissão, agora, com decisão do Supremo Tribunal, no negociado sobre o legislado, ela também coloca um limite. Os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal não são passíveis de negociação por acordo coletivo. Ou seja, ninguém pode ir lá negociar um 13º. Negociar, não, a partir desse ano não vai ter férias, ou as férias serão apenas de 5 dias, ou não vai ter descanso semanal remunerado. São tipos de situações que a Constituição Federal estabeleceu como direitos sociais e fundamentais, e que esse tipo de pactuação não é possível. Subtrair esses direitos. Você pode se negociar horas extras, que é obrigatória a ser paga, você pode negociar banco de horas lá e cá.
13º você pode negociar, pagar em 2 ou 3 parcelas, pode fazer, mas você não pode subtrair o direito. Portanto, o direito legislado vai prevalecer. Então, assim foi que o Supremo deu essa interpretação, para que as pessoas também não fiquem achando que o negociado sobrepõe ao legislado em qualquer circunstância. Não foi isso que o Supremo falou, não é isso que a decisão, inclusive, do relator, o ministro Gilmar Mendes, disse no seu conteúdo. Portanto, é bom ter um cuidado para que a gente não fique agora achando que pode negociar tudo e o trabalhador tem que aceitar tudo de qualquer maneira. Isso não é o que está dito no Supremo Tribunal Federal. Essa, para mim, é a minha linha de raciocínio. Deve-se preservar os direitos fundamentais, como eu sempre disse, que é a linha base da dignidade humana e da valorização social do trabalho. Só para registrar, divergiram da decisão os ministros Fachin e Rosa Weber, né? E eles colocaram que não se pode fragilizar, ou eles entendem como retrocesso nos direitos básicos dos trabalhadores. Então, só para deixar o registro que o ministro Fachin e a Rosa Weber votaram contrário, mas mesmo assim foi aprovado. Agora, Luiz, você advoga não só no Brasil, mas também em Portugal. Você tem as credenciais da Ordem dos Advogados de Portugal, e eu gostaria que, para a gente fechar aqui o programa, essa discussão sobre as questões laboralistas, né, tanto aqui quanto em Portugal, tem muita diferença lá e cá? Porque tu participou agora recentemente de um encontro lá em Portugal sobre um debate sobre isso, né? São as preocupações que tem no direito do trabalho português são exatamente as mesmas que nós temos no Brasil. Existe, sim, também lá uma discussão muito forte sobre a ótica jurisprudencial e também do ponto de vista dos juristas. Nós participamos de um encontro agora no mês de maio na Ilha da Madeira, onde foi um encontro luso-brasileiro de juristas do trabalho, juristas portugueses, juristas brasileiros, onde teve a participação da ABRAT, do IAB e também de vários da Ordem dos Advogados de Coimbra, do Porto, de Lisboa e a Ordem Nacional de Portugal. Tiveram um evento muito grande do ponto de vista técnico, e lá se discutia isso. E nós estamos sofrendo dos mesmos males. O problema, como nós já falamos no início, não é um problema localizado. O problema hoje da macroeconomia, do macrodesenvolvimento, da globalização, colocam essa pauta em todos os lugares, não é? Colocando a dificuldade do desenvolvimento econômico em função dos direitos sociais. Foi assim no Brasil, está sendo no Brasil, também está sendo em Portugal. A flexibilização, a fragilização absoluta dos trabalhadores também é uma permanente discussão lá em Portugal. Portanto, há uma preocupação também de lá, não é só nossa, para que você que está nos acompanhando possa entender. É uma preocupação global, porque ela nasce com a globalização, com a desterritorialização das empresas, com a virtualização dos negócios e com a ausência de fronteira das operações de câmbio e de trabalho. Portanto, é uma readaptação mundial e que o mundo está passando por isso. Nós estamos passando no Brasil e Portugal também tem falado isso. Eu tenho discutido bastante com o professor Antônio Garcia, que é um jurista português, que é professor da Universidade de Lisboa e participa conosco desses debates entre Brasil e Portugal. Portanto, é uma preocupação permanente, Celso, a fragilização do movimento sindical, dos trabalhadores e também da tomada de direitos dos trabalhadores. É uma realidade também portuguesa e isso é um problema que todos nós temos que debater. Mas é isso, já caminhamos para o final. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações. Luiz, muito obrigado mais uma vez por participar aqui, aceitar o nosso convite para estar aqui no Justiça Sem Fronteiras. Celso, muito obrigado pelo convite, agradeço a você e a toda a sua equipe que faz desse programa um programa de escola, um programa diferenciado. Eu sou um assíduo telespectador do seu programa, parabéns, você tem conduzido bem. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e parabenizar, porque as pautas que você tem trazido são excepcionais. Quero registrar que eu assisti uma entrevista, acho que na última semana, sobre as questões tecnológicas do metaverso, que para mim foi uma revolução na minha cabeça. Quero te parabenizar, e acho que essa temática tem que ser mesmo trazida sempre à baila. A tecnologia, a modernização e esse mundo que nós estamos vivendo, essa revolução digital que o mundo está assistindo. Celso, obrigado, desculpa me estender,
Mas foi uma alegria e uma satisfação estar com você, com os teus ouvintes e telespectadores. Obrigado, obrigado a você também pela audiência. Eu conversei com o advogado trabalhista, Luiz Gomes, que falou aqui com relação a essas reformas trabalhistas, essas questões, as questões humanizadas do direito do trabalho, que é importante a gente discutir, e não é uma questão só do Brasil, mas a gente no Brasil, que é onde a gente está vivendo, a gente está sentindo várias situações que a gente precisa ver. E esse é um ano eleitoral, é um ano de muita reflexão para todos nós. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.